Buongiorno a tutti. Guten Morgen. Estão todos escutando bem? Buenos dias, Senhor. Então, eu quero agradecer a todos que vieram prestigiar essa apresentação. E vamos falar sobre um tema que é bastante antigo, mas que ninguém fala. Então, vamos falar sobre fadiga em elevadores. E, sem mais delongas, eu queria já interagir com vocês um pouco. Quem aqui da plateia é engenheiro? Okay. Who are the engineers here? So, okay. Eu peço desculpas, porque eu vou fazer essa palestra o mais simples possível. Então, talvez não estejam aqueles termos técnicos que vocês estão acostumados na escola de engenharia, mas o meu objetivo é que todos possam acompanhar e possam entender, entendeu? Então, me dê um pouco de licença poética neste sentido, tá? Então, bom, eu queria começar com uma definição. Essa definição não é minha, sabe? É da ASM, American Standards for Materials. Okay? Então, a fadiga é um processo onde os danos se acumulam, sabe? E ele é devido a uma aplicação repetitiva de cargas. As cargas vão se aplicando repetidamente num ciclo, e aí você vai causando danos acumulados. E a falha, nesse caso, ela ocorre muito abaixo da tensão de ruptura do material. Pronto, já perdi metade de vocês, né? Então, vou mostrar como é que é na prática. Eu quero que vocês deem atenção a esse ponto aqui. Tá? Observem bem essa região aqui para ver o que vai acontecer. Então, à medida que o aço começa a se movimentar, você vê que essa superfície, que era perfeitamente lisa e brilhosa, ela começa a ficar porosa. Tá? São trincas se formando aqui nessa posição. Então, isso é fadiga. As trincas vão se abrindo até que o material fica cada vez mais maleável e rompe. Há uma tensão muito abaixo da tensão de ruptura desse material. Então, as trincas vão se acumulando em termos de dano até que você tenha uma ruptura completa do material. Isso é fadiga. Mas, e só para vocês saberem, esse material de construção extremamente interessante que nós estamos tratando aqui é um clipe de papel, paperclip. Mas aí alguém deve estar falando assim, poxa, mas eu vim aqui para a apresentação sobre elevadores e esse senhor está me mostrando um clipe de papel. Então, basta dizer que 90% das falhas nos metais são causadas dessa forma, por fadiga. 90%. E esses dados são desse senhor aqui, ó. William Callister Jr. Bill Callister é um dos maiores cientistas de materiais do planeta. É muito difícil quem fez escola de engenharia e não leu um livro dele. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de problemas que ocorreram efetivamente de materiais que romperam por fadiga. Tá? Esse aqui foi uma peça que aconteceu num elevador nosso, certo? Nós tivemos esse eixo aqui, são duas partes da mesma fratura, e esse eixo aqui, ele é responsável por manter o freio do elevador aberto. Então, na hora que essa peça rompeu, o freio do elevador não ficou mais aberto. Eu vou fazer algumas partes dessa apresentação em inglês, só para ter certeza que parte da nossa audiência vai entender. Okay, so this shaft here, it failure by fatigue, and it's part of the brake of this engine, So what happened here is that when it collapsed, we could not open the brake anymore, so the engine could not rotate anymore. Por muita felicidade, o eixo que rompeu aqui foi o eixo que mantém o freio aberto. Então o elevador não se movimentou mais.
mas embaixo desse eixo aqui, eu tinha um outro pino, que é o pino que mantém o eixo fechado. E os pinos têm a mesma idade, foram fabricados pela mesma empresa, com o mesmo material, com o mesmo processo. Com o mesmo tempo de vida útil, quais são as chances daquele pino lá de baixo, o que mantém o eixo fechado, que mantém o freio fechado, quais são as chances daquele eixo romper? São totais. Vai acontecer. Isso é fadiga. Né? Então tivemos que trocar todos os eixos. Então isso é um exemplo prático. Então todos nós que já trabalhamos com algum tempo em elevadores, já tivemos esse problema. Talvez vocês não tenham reconhecido, mas que já aconteceu, já aconteceu com certeza. É inevitável com o tempo. Então, eu quero falar um pouco sobre fadiga, de onde vem, tá? Bom, logo depois da Segunda Guerra, houve uma empresa que chamava-se The Havilland Comet. Então, a The Havilland Comet, eles pegaram o conceito dos aviões a jato, dos aviões de caça a jato, e falaram o seguinte, olha, vamos trazer isso aí para os aviões de passageiro. É uma coisa que ainda não existia. Então nós vamos ganhar o mercado de aeronáutica internacional. Um conceito extremamente vencedor, exceto que eles cometeram esse pequeno erro nas janelas. Se vocês observarem, as janelas são quadradas. Então o que aconteceu? Essa parte quadrada criou um ponto de concentração de tensão e as trincas se propagaram dali e nós tivemos o primeiro desastre com o avião Comet. Aí eles aprenderam, opa, não pode ser janela quadrada. Por isso que quando vocês entrarem no avião, vocês vão ver uma janela oval, redonda, né? Alguma coisa assim, para reduzir a concentração de tensões. Mas o que aconteceu? Eles cometeram outros erros, outras falhas também relacionadas à fadiga. E por que foi fadiga? Porque se não fosse fadiga, se fosse uma ruptura por falha normal, teria acontecido no primeiro instante. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. À medida que o avião ia voando e se deslocando, as vibrações e as variações de pressão causaram os colapsos. Nós tivemos 4 acidentes com essa empresa aérea e por conta desses 4 acidentes, essa empresa deixou de existir. Então, o que era para ser a empresa que iria dominar a aeronáutica mundial simplesmente sumiu, desapareceu. E com ela, centenas de pessoas. Inclusive, um desses aviões caiu aqui perto, caiu em Campinas. Tá? Era um avião da Aerolíneas Argentinas que caiu aqui perto. E isso basta para a gente entender que isso foi em 1950. Nós não estamos falando de muito tempo atrás, não. Então, em 1950, a aeronáutica mundial, a área aeronáutica mundial não entendia sobre fadiga. Nós não sabíamos como que esse problema se processa. Agora, meus senhores e senhoras, se a aeronáutica não entendia, o que a área de elevadores ia entender? Eles têm vibrações muito maiores, eles têm ciclos muito mais frequentes, eles têm problemas com pessoas como temos nós, mas as variações de pressão são muito maiores. Então, o estudo que se faz para um avião é muito mais denso que o estudo que faz para um elevador. E mesmo assim, eles não faziam a menor ideia do que era a fadiga. E 4 aviões caíram para que a gente pudesse entender, opa, tem um problema aqui que a gente precisa discutir melhor. E aí vem a outra questão. Se esse pessoal da aeronáutica não sabia, em 1950, como é que pode a gente entrar num elevador que foi construído antes de 1950 e achar que está tudo bem? Caíram 4 aviões, morreram centenas de pessoas. Então aquela máxima que alguém pode dizer assim, não, mas é um elevador bem mantido, ele vai durar eternamente. Eu vou voltar ao meu slide aqui. Ó,
Esse aqui é a minha mão, tá? Então, só para ter uma noção, essa parte aqui da fadiga, da fratura, perdão, demorou 30 anos para acontecer. 30 anos. E essa outra parte aqui demorou uma fração de segundos. É o que a gente mostra aqui nessa foto aqui, ó. Novamente, décadas para acontecer, acontece de forma instantânea. Então, aquela peça, ela estava dentro de um eixo com a balaca por fora, ou seja, era imperceptível. Minhas senhoras e meus senhores, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho um mestrado em engenharia metalúrgica, tenho mais de 20 anos de engenharia. E lhes digo com toda a honestidade, eu não perceberia essa trinca. E se eu não perceberia essa trinca, como é que nós podemos pensar que um técnico que não teve toda essa formação, que provavelmente nunca escutou falar sobre fadiga de estruturas, conseguiria pegar essa falha? I'll repeat this in English because I wanted to put this point across in a very intense way, you know. I am a mechanical engineer. I have over 20 years experience on this. I have a master's degree in metallurgy, you know. I've studied aciero metal. You know. I've studied, you know, all these kinds of leagues. And I'm very honest with you, gentlemen. I wouldn't notice this crack. It's 3 millimeters in an axle that's inside the body of the engine. I basically will have to disassemble everything in order to see that. So it's totally impossible. And if I, with all this experience, with all this knowledge about it, wouldn't notice that, how can we assume or believe that a technician that have never studied fatigue will notice that? That's the point. Vamos para o próximo slide aqui. Então falamos sobre o avião. E um dos nossos problemas. Bom, o avião caiu porque as janelas são quadradas. Só que quase tudo no elevador é quadrado. Até hoje. Até hoje. E eu me pergunto se esses cantos que formam essas concentrações de tensão, se eles passaram pelo devido estudo de fadiga. E se eles passaram pelo devido estudo de fadiga, por que você não vê no manual desses elevadores a quantidade de ciclos para a qual ele foi projetado? Ou, no mínimo, que aquele fabricante coloque lá, olha, eu calculei e de acordo com a norma X, eu consigo perceber que eu tenho uma resistência à fadiga infinita. Simplesmente não existe. Okay? So, I'm saying here that, you know, everything that we have on the elevator, or most of it, is squared, you know. So all those concentration of stress still remain there. So how can we be sure, you know, that engineers involved with this development of this elevator, they actually check it, you know, for the stress concentration or the propagation of cracks, if they haven't delivered as a result on their project the number of cycles that this elevator is supposed to resist. We simply don't know. We simply don't know. It should be a rule, you know. We should know that. Então, eu vou falar aqui alguns casos práticos de acidentes que ocorreram por conta de fadiga. E esse aqui aconteceu em Hong Kong, tá? 2013, então alguns anos, houve um rompimento simultâneo de todos os cabos de um elevador. Eles romperam por fadiga. E isso é o que está no laudo que ocorreu daquela época, tá? O laudo emitido pelo governo, pelo órgão do governo de Hong Kong, falando sobre o problema. E o que é interessante aqui é que você vai perguntar, poxa, mas como é que é a fadiga num cabo? Bom, o cabo, além dele ter esforços de pull and push, né? Ele também passa, toda hora que ele passa
por uma polia, ele tem um esforço de torção toda hora. Então, a cada minuto, a cada instante, o cabo ele está sendo, ele passa por ciclos de pull and push e também de torção, sabe? Então, toda hora que ele passa na polia é torção. Então, a fadiga é muito presente, sobretudo quando você tem problemas de corrosão, porque a corrosão ela acelera absurdamente a fadiga. Tá? So, you got it? Okay? Bom, aqui eu vou falar sobre um caso muito delicado, porque esse caso ainda dói aqui na nossa comunidade. Houve um acidente em Santos e esse acidente infelizmente vitimou 4 pessoas. O elevador simplesmente caiu, e não teve muito que eles pudessem fazer. Essa daqui é a mola que fica embaixo do poço, ela basicamente atravessou, sabe, o fundo da cabine, e tal tamanho dessa tragédia, dá para perceber que infelizmente as pessoas que estavam dentro não tiveram qualquer oportunidade. E um dos nossos problemas, e aqui eu falo como o Brasil, tá? Um dos nossos problemas como o Brasil é que, mesmo tendo um problema tão sério, tão grave, 4 pessoas faleceram, toda essa investigação, como inúmeras outras que acontecem nesse país, ocorreram em segredo de justiça. So, as a secret of justice. O que significa que nós, a sociedade, a comunidade, não temos como aprender com aquela falha. Não temos como aprender com aquele erro. Então, quem garante que esse mesmo erro que aconteceu aqui não vai estar no próximo elevador que a gente vai entrar? Quem garante? Nunca houve um recall de elevadores nesse país. Nunca houve. Aliás, é uma coisa tão rara que internacionalmente eu só vi recalls nos Estados Unidos. Então, é uma questão muito séria. A gente precisa abrir essas questões. A gente precisa abrir para a sociedade para entendermos qual foi a causa e como que a gente pode corrigir para que ela nunca mais ocorra. Como isso não foi aberto, pode acontecer novamente. E então, dito isso, eu estou me baseando basicamente no que saiu nos relatos nos jornais da época. E alguns jornais insinuaram, escreveram, estabeleceram que havia uma placa e que essa placa rompeu depois de décadas. E um dos fatores que eles colocaram foi a corrosão. Então, estou me baseando em notícias, nos jornais, não nos laudos, porque os laudos não são públicos. Só que acontece o seguinte, se você tem uma placa que rompe, se ela foi mal dimensionada, a ruptura acontece no instante zero. Você colocou a carga em cima daquele elevador no primeiro momento, ruptura. Isso é um erro de cálculo, de dimensionamento. Agora, depois de décadas, ela romper, não é mais um erro de dimensionamento de cálculo com escoamento. Nós estamos falando de um erro em termos de fadiga. Então, a causa provável aqui foi fadiga. Temos como ter certeza? Não, porque os documentos não são públicos. Mas, na minha opinião, fadiga é um dos fatores que esteve diretamente relacionado com este assunto. Um outro caso muito interessante aqui sobre fadiga é um estudo de um aluno de engenharia aqui no Brasil, da Universidade do Rio Grande do Sul. Ele estudou correntes de compensação e ele percebeu que várias dessas correntes de compensação elas estavam tendo problemas, sabe? Elas estavam quebrando perto da solda, perto do elo da solda, bem naquela região ali. E ele comparou vários tipos de corrente de compensação, alguns da Bahia, alguns do Rio Grande do Sul, e percebeu que a causa daquela falha era fadiga. E era uma fadiga concentrada próximo da solda. E para quem, agora eu vou pedir um pouco de licença poética para os não engenheiros, nós temos a zona termicamente afetada,
que é uma zona onde normalmente o aço ele é mais frágil. Então, essa zona é uma zona que tem uma tendência muito forte a você ter uma propagação de trincas. E foi exatamente o que aconteceu aqui nessa situação. E o mais interessante dessa análise do Zanella é que ele percebeu que, fazendo as contas, considerando a nossa norma brasileira para estudos de fadiga, a norma atual, tá? Porque esse estudo é recente, tá? 2017, tá? Considerando a nossa norma, as correntes passaram. Estava tudo ok. Não houve erro. Mas quando ele compara com o cálculo sugerido pela ASM, as normas não passam. Aí as correntes não passam. Aí elas teriam realmente um problema de fadiga. Então nós temos um problema aqui que a gente precisa discutir no Brasil. Então a gente provavelmente não estamos calculando a coisa de maneira correta. Agora vocês imaginem qual é o problema que pode causar uma corrente de compensação rompendo. A gente tem um técnico em cima da cabine e de repente a corrente de compensação entra em colapso, ela cai em cima dele. Ou mesmo que não tenha um técnico, tem uma pessoa em cima da cabine e cai aquela corrente de compensação com efeito de chicote. É uma situação assustadora. Espero que nunca ninguém passe por isso. Mas é um caso claro de fadiga que aconteceu aqui. Tá? Então, como podemos prevenir acidentes por fadiga em elevadores? De antemão, é muito difícil. É extremamente difícil. Por várias razões. Porque o projeto precisa ser feito já considerando a fadiga estrutural. E um projeto que considera isso, ele precisa entregar como resultado um número de ciclos. Você precisa dizer, olha, o meu projeto foi feito considerando que, olha, esse elevador vai aguentar pelo menos 100 mil ciclos, 1 milhão de ciclos, 2 milhões de ciclos. Ou o engenheiro precisa garantir, olha, eu fiz uma análise de todos os componentes e com essa análise eu consigo garantir que nós não temos problemas de fadiga. Ou seja, que numa curva, que a gente chama de curva SN, isso aqui foi feito e a gente não vai ter problema de fadiga. Extremamente raro, mas é possível. So, I'll do this bit in English so that I'm sure that this point is going across. Okay? How can we be sure that fatigue will not happen in a lift, an elevator? That's extremely difficult. But the first thing that we need to have is a calculation run by an engineer that's going to assure, okay, that the number of cycles will not be reached during the shelf life of that lift. Extremely difficult because, you consider that your elevator is going to be there for 30 years and then someone is going to, basically replace that. But in Europe, you have elevators that are over 150 years. En Argentina tenemos muchos ascensores que tienen más de 100 años, ¿no? Entonces, this is a very difficult calculation. Very difficult. Still today, it's very difficult for an engineer to guarantee that. Okay? Então, o uso de materiais e métodos construtivos adequados é extremamente importante porque a propagação da trinca depende da superfície do material. E aquele vídeo que nós fazemos do paperclip, né, do clipe de papel, foi muito interessante porque quando ele estava liso, demorou mais para a trinca se propagar. Mas na hora que ele começou a ficar mais rugoso, aí a trinca achou um caminho ali e foi embora. Tá? Então, a superfície de preparação é extremamente importante para esse fato. E a inspeção, a manutenção preventiva frequentes, claro, são críticas. Mas, quando alguém falar para vocês assim, olha, um elevador bem mantido dura para sempre, eu, sinceramente e humildemente, não acredito. Não acredito. Por quê? Porque o técnico que está lá em campo, ele não está preparado para ver todo o elevador. E para saber disso, a gente teria, por exemplo, que desmontar o motor e analisar, fazer uma análise metalográfica na superfície do eixo principal do motor. Totalmente impossível. Ou seja, vamos desmontar um elevador depois de 20 anos só para ver como é que está o motor, só para ver vamos explorar a possibilidade de problemas. Quem consegue fazer isso com o seu cliente?
Que cliente que vai aceitar isso? Mas é a realidade. So, I'm not sure if you got this point, okay? But how can we be sure that, this frequent inspection or good maintenance will, achieve this safe elevator forever? Just not gonna happen. Because in the best case scenario, like a laboratory perfect scenario, you'll have to open all the machines and all the surfaces and perform a metallographic evaluation of all those surfaces. So you just, call your customer and say, look, I'm going to stop your lift for 60 days. I'm going to take everything to a lab, and we're going to test that. It's going to cost perhaps some 60,000 euros. But then I assemble it back and I'm going to be sure that it's going to be okay forever. Okay? It's not like that. It's easier just to replace the elevator for a new one. Okay? Então, aqui eu vou abrir para perguntas e discussões. E eu já vou até lançar algumas dessas perguntas. Tá? A gente já discutiu algumas delas aqui. Como identificar sinais de fadiga em elevadores? É extremamente difícil, senhores. Porque nós estamos falando de trincas milimétricas que acontecem em pontos críticos. Normalmente na cabeça de um parafuso, dentro de um eixo. É extremamente difícil. Normalmente são em lugares que você não consegue ver sem desmontar aquela peça. Agora, o que eu posso lhes dizer? Se uma peça do seu elevador falhou por fadiga, então, levanta uma bandeira vermelha imediatamente, porque você não tem como ter certeza que as outras não vão falhar por fadiga. Então, isso é crítico. Então, basta uma falhar para você começar a duvidar de todas as outras, porque todas as outras foram construídas pela mesma empresa, mesmo engenheiro, mesmo processo produtivo, mesmo material e tem a mesma quantidade de ciclos. Então, outra pergunta. Aqui a gente já discutiu, né? Se ocorreu com um componente, pode ocorrer em outro? Claro. Na verdade, a pergunta está errada. Se ocorreu com um componente, como eu posso ter certeza que não vai acontecer com o outro? E aí é que isso dobra a cabeça do engenheiro, porque não dá para ter certeza. A não ser que ele faça esse teste maluco, totalmente impossível. Sobrecarga acelera o processo de fadiga? Com certeza. Com certeza. Porque a fadiga, ela é a propagação de uma trinca, a propagação de uma deformação contínua. Então, na hora que você dá mais carga do que deveria ser aplicado naquela peça, então ela simplesmente vai abrir muito mais do que originalmente. Então, toda vez que o elevador tem 6 pessoas, que o elevador de 6 pessoas tem 10 pessoas dentro, 8 pessoas dentro, a cada instante que essas pessoas estão lá, elas estão acelerando o processo de fadiga naquela estrutura daquele elevador. Indiscutivelmente e inexoravelmente. A corrosão acelera o processo de fadiga? Sim, a corrosão acelera porque a trinca ela se abre e se propaga muito mais rápido numa superfície rugosa como a superfície corroída, a superfície que tem oxidação. Então, definitivamente, ela passa muito mais fácil. Devemos repensar os designs estruturais dos elevadores? Definitivamente. Sim. E eu ouso dizer que nós, agora, talvez com inteligência artificial, a gente consiga fazer modelos melhores para essas análises. Porque, na verdade, você precisa fazer uma análise daquela peça, fazer o quanto ela é capaz de resistir a esforços. E a gente precisa deixar isso claro para o nosso cliente, para aquela pessoa que vai entrar no elevador, para todos nós que entramos no elevador dia a dia, diariamente. Então, hoje, nós entramos sem saber quais são os nossos riscos e como passageiros
E como pessoas que lidam com elevadores, nós garantimos uma coisa que a gente não conhece bem. E nós não sabemos qual é o tamanho do problema. Aliás, nós nem sabemos de onde possivelmente virá o tiro. Então, é uma situação extremamente crítica. Elevadores devem ter prazo de validade por ciclos projetados e por quanto tempo? Definitivamente sim. Precisamos analisar. É possível que o elevador não tenha um cálculo por ciclo? Sim, é possível, porque determinados materiais, até uma determinada carga, eles reagem tão bem que eles não propagam a trinca. Mas não é para todos os materiais e esse estudo precisa ser feito, precisa ser muito bem fundamentado. Hoje, simplesmente, a gente não tem informação. Essas informações não são públicas. Nós não vemos. Então, a gente entra em elevadores diariamente que não sabe se realmente eles foram projetados considerando isso. E pior, vários estão caindo. E não é só no Brasil. Tá? Caíram no Brasil, caíram em Hong Kong. Então, é um problema global, que nós precisamos discutir isso de forma coletiva. So, this is a global problem. This is an engineering problem that has to be discussed across the globe, because we simply are not aware of, whatever is the fative life, the shelf life that we have for those lifts. It's not forever. This I can guarantee you, because that's what engineering says. Okay. E a pergunta que eu vou deixar para vocês um pouco mais preocupados. Todo mundo de São Paulo provavelmente já fez uma RIA e já testou seus aparelhos de segurança, está realmente parando o elevador. Ótimo, maravilhoso. Muito feliz com relação a isso. Nós estamos fazendo isso em Santa Catarina agora. Adotamos a RIA do padrão da ABL, o que eu recomendo a todos que não sejam do estado de São Paulo a adotarem, não sejam do estado do Rio. A RIA, ela traz muita segurança para os elevadores. Mas a RIA, o teste que é feito comumente nos aparelhos de segurança é para saber se, o limitador vai realmente travar no momento certo ou na velocidade correta, e 2, se o freio de segurança ele é capaz de parar o elevador. Ótimo, perfeito. Mas e quem analisa a questão da fadiga desse aparelho de segurança? Quem realmente analisa a condição de trincas? E como que você vai analisar as trincas que podem ocorrer na lateral da cabine do elevador, se muitas vezes você não tem nem acesso ali? Como que você vai analisar trincas que surgem em locais completamente improváveis para o técnico, como dentro do motor, por exemplo? Então, são perguntas extremamente preocupantes para as quais nós, comunidade de elevadores, não temos resposta, mas que nós precisamos discutir. E precisamos discutir amplamente, globalmente, porque eu acredito que um país, qualquer que seja ele, por mais organizado que seja, dificilmente vai tomar uma ação em relação a isso. Porque talvez a gente precise adotar para os elevadores antigos uma data limite. E isso é crítico. Porque para os novos, vamos supor que a partir de agora, desse momento, os elevadores eles venham com um manual e o manual diga, não, eu tenho uma quantidade de ciclos aqui, então eu garanto esse elevador até 1 milhão de ciclos. Ótimo, perfeito. Então nós temos uma garantia para o futuro. A gente sabe o que está acontecendo para o futuro. Mas e o passado? E os elevadores que foram instalados? Quem que pode garantir alguma coisa em relação a isso? Então, quem tem que tomar uma atitude? Bom, somos nós, comunidade, mas a gente precisa envolver políticos para que isso aconteça. E dificilmente um país isoladamente vai tomar essa decisão sozinho. So we have to discuss this globally. This is not only Brazil, this is not only Hong Kong, this is everywhere. Everybody has this problem. We all are on the same boat, and this boat may sink at any moment with one of our customers or with one of our familiars. So we have to discuss this. Okay? Last question. A última pergunta. A
Manutenção dos nossos elevadores hoje é suficiente? Do ponto de vista de fadiga, claramente não. Não é. Nós não temos normas, nós não temos procedimentos, nós não temos nem conhecimento suficiente para analisar isso, partindo do pressuposto que o projeto desse elevador não entrega a quantidade de ciclos que ele pode resistir. Então, a manutenção que nós temos hoje não é suficiente. Senhoras e senhores, meu nome é Beethoven Nepomuceno, eu sou engenheiro mecânico, mestre em engenharia metalúrgica e de materiais. Foi um grande prazer estar com vocês todos.